É, galera, dia de jogo decisivo para o Vasco. O Vasco do Ramon Menezes precisa vencer. Ramon Dias, né? O do Ramon Dias precisa vencer hoje a equipe do Bragantino. Lembrando que o jogo, galera, vai ser em São Januário. O Vasco vai jogar diante do seu torcedor. É jogo difícil, assim. O Vasco só depende dele. O Vasco só precisa vencer para poder permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, né? E por outro lado, o empate pode talvez rebaixar a equipe do Vasco, caso a equipe do Bahia também tenha um empate, né? Lembrando que o Bahia tem um saldo de gols melhor do que a equipe do Vasco e com isso pode rebaixar o Vasco com um empate, né? Caso o Vasco não consiga a vitória, né? O caso do Vasco perder e a equipe do Bahia empatar, então é dia decisivo, é dia de jogo importantíssimo para a equipe do Vasco. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo Vasco e Bragantino em São Januário, jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro, é a última rodada, é jogo que vale a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, galera, e deixa nos comentários aí, será que o Vasco vai permanecer na Série A? Deixa nos comentários e vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre Vasco e Bragantino. Bom dia, Abel, bom dia, Celso, Breiler, Eugênio, fã de esporte conectado com a gente aqui no F360, São Januário, Avenida Roberto Dinamite, palco do jogo dessa noite, última rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Red Bull Bragantino. E a conta do Vasco é super simples, vencendo se mantém na primeira divisão. Caso empate, ele torce para um dos dois resultados abaixo acontecer. Ou o Bahia não vencer o Atlético Mineiro, ou o Santos perder o jogo dele para o Fortaleza. E caso o Vasco perca, ainda assim pode se manter na primeira divisão, desde que o Bahia seja derrotado pelo Atlético Mineiro lá na Fonte Nova. O Vasco joga com boas probabilidades de se manter na primeira divisão e chega nessa última rodada, nestas circunstâncias, muito mais pelo primeiro turno do que pelo segundo turno, né? No segundo turno, o Vasco tem a 7ª melhor campanha do Campeonato Brasileiro e terminou o primeiro turno em 18º. Nas primeiras 19 rodadas do Campeonato Brasileiro, foram apenas 4 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. E isso tudo acaba recaindo nesse momento em que o time vai entrar em campo mais uma vez para jogar a sua permanência na primeira divisão. Diferentemente dos 4 anos em que o Vasco caiu, desta vez o Vasco não entra na última rodada dentro do Z4. Em 2008, em 2013, 2015 e 2020, o Vasco entrou na última rodada ocupando uma das 4 últimas colocações do Campeonato Brasileiro. Nós temos as telas aí com as prováveis escalações para o jogo dessa noite aqui em São Januário. Já já eu falo sobre a situação do Praxedes. A torcida já chega aqui, ó, motivada, animada, trazendo a sua energia para esses momentos que antecedem o jogo. Logo mais, mas a tendência é que o técnico Ramon Dias escale o seguinte Vasco para o jogo dessa noite. Léo Jardim no gol, lateral direito é por Mita Rodrigues, a zaga composta pelo Maicon, e aí é uma dúvida, Léo ou Medel, mais pelo Medel, que inclusive foi poupado do jogo contra o Grêmio para poder jogar logo mais, e o Lucas Piton no lateral esquerdo, ao meio campo com o Zé Gabriel, a dúvida é entre Jair e Praxedes, já já eu explico esse assunto, e o Paulinho fechando o meio campo, na frente o ataque do Vasco com o Peck, com o Marlon Gomes e o Verrete no comando. Temos também o Bragantino, escalado pelo técnico Pedro Caixinha, algumas mudanças em relação à última rodada do Campeonato Brasileiro. O Braga vai jogar essa última partida que para ele é só cumprimento de tabela, né? Não tem mais o que aspirar na competição. A realidade do Vasco é a pré-Libertadores para 2024, com o Cleiton no gol, Andrés Hurtado lateral direita, a zaga com Ortiz e Realpe, na esquerda o Luan Cândido, porque o Juninho Capixaba está suspenso. Meio campo com o Jadson, Lucas Evangelista e o Matheus Fernandes. Na frente, Elinho, a dúvida, Sacha ou Bobas, e o Mosqueira fechando o ataque pelo lado esquerdo. O Wilton Sampaio, árbitro FIFA da Federação Goiana, que apita o jogo entre Vasco e Bragantino, com esse clima todo da torcida do Vasco desde cedo, muito motivada em manter o Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Se quiserem, eu falo sobre o Praxedes agora, ou dá aquela girada aí, Abel, e depois eu volto. Daqui a pouco o Rafa volta e traz a informação do Praxedes, da multa, etc. Mas, professor, quero ouvi-lo sobre o Vasco. Você viu a animação da galera? Seu Abel Neto, o senhor fala que não faz diferença nenhuma? Esse povo do lado não é melhor? Claro que faz, Embora mas não ganha jogo. Né? É verdade que hoje quem cair, cairá em casa. Porque está todo mundo jogando em casa. Então, torcida por torcida, né? O problema do Vasco é o que ele carregou, né? É o turno. Pelo futebol que ele vem mostrando um futebol muito melhor, muito mais eficiente do que os concorrentes. O Bahia, esse Santos dos últimos jogos.
A questão é a pressão por resultado. A gente não pode esquecer que o Vasco tem que ganhar para depender de si. Olha, isso aqui é um fenômeno. Isso aqui é absurdo. Imagens ao vivo de São Januário, Breiler. Não, a torcida do Vasco não teve clube que mais abusou, clube grande, não teve clube que mais abusou da saúde mental do seu torcedor que o Vasco. Nem o Botafogo? Esse ano teve um. Não, mas... No acumulado, você está falando no acumulado. Olha os últimos anos do Vasco. O Rafa citou, 2020, chega na última rodada, no Z4, é rebaixado. Vai para a Série B, permanece na Série B, joga 2 anos seguidos na Série B. Para salvar, para escapar, subir de novo. Chega na batalha de turno, no último jogo, precisando ganhar fora de casa. Acontece o resultado, mas de forma dramática. E, novamente, mesmo no ano em que o Vasco fez investimentos, reforçou o elenco, o clube brigando novamente contra o rebaixamento, e está lá o torcedor otimista, fiel, abraçando o time. Então, isso daí é um fenômeno. O torcedor, tem 2 pontos aí, né? O torcedor do Vasco precisa ser explicado. Breiler, esse time do Vasco conseguiu uma reação no segundo turno que mexeu com a torcida, que contou com a colaboração da torcida, e há uma parceria do time com a torcida. Por responsabilidade quase exclusiva deste homem aí, Ramon Dias. Ramon Dias, fundamental. Que também tem seus erros. Ajudaram. Também tem seus erros. A diretoria também ajudou. Essa é uma questão do momento. Agora tem uma outra situação. Eu falava agora há pouco do Santos, né? A torcida do Santos está em pânico total e absoluto, porque para ela é algo que nunca aconteceu. O torcedor do Vasco ele já está calejado desse processo. É claro que isso você pode observar de 2 formas, né? De um desespero por mais um possível rebaixamento, ou já passamos por isso e resistimos. Estamos vivos, estamos aqui. Tanto que... Também há uma espécie de pânico também, porque cair pela 5ª vez... Mas você olha só, esse clima que o Rafael acabou de flagrar, ele, nosso cinegrafista lá, na porta de São Januário, você não vê na Vila Belmiro. Essa confiança, esse torcedor que está ali, sorridente, vestido, com orgulho. Porque esse torcedor, e o curioso é quase todos eles jovens, né? Quase todos esses aí não viveram o auge do Vasco. É uma galera que veio do Espírito Santo, viu, Eugênio? Oi? É uma galera que veio do Espírito Santo, chegou hoje pela manhã de ônibus. São mais de 30 torcedores já presentes aqui desde cedo. Saíram de madrugada da capital capixaba para chegar aqui a São Januário e ficar todo o dia até a hora do jogo. Alguns têm ingressos, outros não têm ingressos, mas vieram sentir o clima. O Vasco é um clube, assim como o Santos também, evidentemente, o Bahia, com torcida nacional. E nesses momentos essas coisas aparecem, né? Elas surgem e elas reforçam a grandeza de uma instituição. Mas uma coisa que me chamou a atenção, né, Rafa? Muitos aí devem estar na faixa de 20 e poucos anos. Ou seja, eram crianças quando o Vasco ganhou seus últimos grandes títulos, à exceção da Copa do Brasil de 2011, né? O Vasco teve aquele período do final dos anos 90 até a virada do milênio ali, que o Vasco ganhou muitos títulos, Libertadores, Brasileiro, Copa Mercosul e tal. Estava ali sempre disputando, era um dos times mais fortes do país. Essa rapaziada aí era criança. Você pegar o 2011 também, quem tem 20 tinha 8. Então, assim, o curioso é isso, né? Que é claro que essa renovação, ela cada vez fica mais difícil, mas ela ainda existe e ela está aí, né? E essas pessoas com esse orgulho. Então, eu acho que tem essa diferença do Santos para o Vasco, nesse momento de confiança. Até porque tem, né? O Vasco tem um retrospecto recente no campeonato melhor do que o Santos. Rafa Marques, para o Praxedes jogar, o Vasco tem que pagar. E vai pagar? É a pergunta que todo torcedor do Vasco já se faz nesse momento, viu, Abel? Para não cometer nenhum tipo de injustiça, eu vou trazer aqui literalmente as palavras do Paulo Brax, quando eu mandei para ele a mensagem mais cedo, ele que é o diretor executivo de futebol do Vasco, perguntando sobre a situação do Praxedes, que é colocado como dúvida para o jogo dessa noite. Palavras do Paulo Brax, eu vou ler aqui o que está escrito no WhatsApp. Eu não vou medir esforços para esse jogo. É o máximo que posso dizer. 100% de força. Palavras do profissional responsável pelo futebol do Vasco. O que se sabe é que existe a possibilidade, embora o clube não confirme oficialmente, eu acho que está aí o pulo do gato, do Vasco não pagar necessariamente hoje em espécie esse dinheiro, mas assinar um termo, um compromisso de responsabilidade.
Ou seja, não precisa dar R$1 milhão para o Bragantino hoje, mas assina um papel, assina um documento se comprometendo a pagar numa data pré-estabelecida entre os dois clubes, e aí o jogador terá liberação para poder jogar essa noite. Já há esse entendimento entre as duas diretorias, ou seja, o Bragantino, pelo que eu pude apurar, já aceita essa possibilidade, desde que evidentemente tenha alguma garantia, para não obrigar o Vasco a fazer o exercício desse dinheiro agora em caráter imediato, R$1 milhão. Então, esta é a informação. O Vasco vai utilizar o Praxedes no jogo de hoje, se vai ser titular ou se vai ser reserva, se joga o Jair, é uma decisão que o Ramon Dias vai tomar, provavelmente na concentração ainda, ou até já tomou, mas não dividiu com ninguém, mas condição de jogo ele vai ter, porque o Vasco, mesmo que não pagando o valor de R$1 milhão nesta quarta-feira, vai assinar um termo, um compromisso, se comprometendo a fazer isso logo mais, fazer isso em algum momento, num futuro breve, mediante uma data acordada entre as duas instituições. Então, o Praxedes vai para o jogo, essa é a informação que a gente pode trazer, e eu vou deixar vocês com esse clima maravilhoso aqui em São Januário, a galera apoiando muito o Vasco, aí ó, a faixa Espírito Santo, crianças, como já destacou aí o Eugênio Leal, muitos jovens também, enfim, muitas famílias. É um clima de muita alegria, muito otimismo, uma energia altamente positiva que o Gigante precisa muito para essa noite, hein, Abel? Exatamente, viu, senhor Dodô da Colina? Que tá todo dramático. Olha aí, o entusiasmo, o otimismo do torcedor do Vasco. Não seja injusto com o Dodô, que o Dodô sofre da positividade tóxica. Ele vai dar. O Dodô estaria lá. Dodô não vai barrar, ele tá nessa página. Esse é o pique do Dodô. Olha lá, estilo, olha o óculos escuro. Olha a lupa do amigo. Já tá tomando ali um suquinho de laranja. Copo do Vasco. Amanhã para Tem que resistir hidratar, o dia inteiro. Abel. O dia inteiro Tem que ali. hidratar a aguinha. Tem que estar acordado para ver o jogo à noite, viu? E bem. Agora o Rafael Marques lembrou ali, Avenida Roberto Dinamite. Na minha época chamava General Almério de Moura. Tá melhor agora com o Roberto Dinamite, que tem tudo a ver com o Vasco, né? Quem sabe um gol de Payet no estilo Roberto Dinamite hoje para salvar. Isso já veio, isso foi contra o América. Mas não pode acontecer de novo? De novo? Quer uma vez só? Pode, mas provavelmente só no segundo tempo que a gente vai ver o Payet, né? O Ramon Dias tem segurado o Payet e até respondendo a pergunta se o Vasco é o time que mais merece ficar, o Vasco também deixou de fazer sua parte muitas vezes. O Vasco, um dos piores primeiros turnos, teve a oportunidade de resolver sua vida em confrontos diretos, não conseguiu ganhar de ninguém, à exceção da metade de baixo da tabela, só ganhou de Fortaleza, Coritiba e América, os dois rebaixados. Então, o Vasco hesitou muitas vezes nesse momento e pecou muito, até mesmo com o Ramon Dias, quando saiu em vantagem, quando tinha o placar a seu favor, ou não conseguiu segurar, cedeu empate ou até mesmo a virada para os adversários, como aconteceu com o Corinthians. Então, o Vasco se esforçou muito para chegar à última rodada nessa situação, mas pelo trabalho do Ramon Dias, a reação, a injeção de confiança que ele deu no clube, por esse aspecto, o Vasco sim merece a permanência. Até aí, Breiler, todo mundo tem seus percalços nesse campeonato. Mais do que o Bahia. O Bahia não ganhar do Lanterna na penúltima rodada. Estava com a faca e o queijo na mão. O Santos, além do 7, tem as rateadas também. Todo mundo aí, eu acho que o diferencial que você apontou em relação aos confrontos diretos. Nisso o Vasco foi muito mal e o Santos foi muito bem. Eu acho que a vantagem que o Santos tem, tenho certeza, a tabela mostra isso. A vantagem que o Santos tem nessa noite foi justamente criada contra os dois principais rivais com quem ele disputa. Mas é um pontinho só, viu? Então, isso Vasco. porque... 2 pro Bahia. Porque ganhou do Vasco, os dois jogos. Ganhou do Bahia. Não tivesse feito isso, ele estaria na situação... Estaria rebaixado já. Estaria rebaixado. Mas eu lembro que no ano passado a torcida do Vasco brincava, né? Até virou meme que o Vasco conquistou o acesso culposo, sem intenção de subir. E agora é quase a permanência culposa, sem intenção de permanecer. Porque o Vasco, em muitos momentos, o torcedor achava, agora resolveu. Não vai. E chega a última rodada, mais uma vez, dependendo de uma vitória. Você não acha que dessa vez é uma injustiça com o bom trabalho? Não, o Ramon Dias é zero responsável. O Vasco só está brigando para permanecer por causa do Ramon Dias. Agora, pelo passivo do primeiro turno, essa dificuldade de resolver, a falha mental nesses momentos cruciais nos confrontos diretos, o Vasco também tem a sua grande parcela de responsabilidade. Falando em passivo, o Praxedes, então, hoje só joga à custa de uma coisa que antigamente a gente chamava de promissória.
Você assinava ali uma promessa. Galera, o Ramon Dias, né? O Ramon Dias tá tirando leite de pedra, né, com esse time aí do Vasco, né? Tá tentando fazer de tudo pra equipe jogar, né? Ele mesmo sabendo que a equipe tá mal em alguns jogos, né? E mesmo assim ele tá lá apoiando, né? Tá tentando motivar a equipe, sempre passando algo positivo. Isso daí, na minha opinião, tem sido muito determinante para esse time do Vasco, né? E assim, o Vasco permanecendo na Série A, o Vasco tem a obrigação de fazer um investimento, a SAF tem que investir em jogadores, porque não dá para poder levar esses jogadores para a próxima temporada, porque senão o Vasco vai continuar no mesmo sufoco, porque eu acho que a SAF veio para poder reestruturar e não para deixar o Vasco todo ano no sufoco. Eu acho que dá para o Vasco melhorar um pouco, dá para melhorar. Porque não tem como ficar todo ano nessa situação, é jogo difícil, né? Eu acredito que teremos aí reformulação, né, no elenco do Vasco, e hoje é jogo difícil. Na minha opinião, o Vasco vai ter dificuldade sim contra o Bragantino, né, porque o Bragantino, independente da fase do Bragantino, o Bragantino ainda continua sendo uma equipe forte, né? Eu vejo o Bragantino como uma equipe forte, uma equipe que pode dar trabalho ao time do Vasco, né? Então, assim, o torcedor vascaíno, ele quer muito essa vitória, ele quer muito o Vasco permaneça na Série A, né? O torcedor também tem apoiado, independente daquele episódio lá do torcedor quebrar tudo e tal, beleza, mas mesmo assim o torcedor ainda tá apoiando a equipe. Você vê agora no vídeo, torcedores lá em frente de São Januário, entendeu? Aonde que você vê isso? Me explica. Não vê, galera, não vê. É muito difícil você ver torcedor de algum time fazendo isso. Vai lá, vê se tem algum jogador em frente à Vila Belmiro, torcedor do Santos em frente à Vila Belmiro. Não tem. Não tem, galera. Infelizmente, assim, essa é a realidade. Eu tenho que ser sincero, entendeu? Porque, assim, o Vasco precisa muito permanecer na Série A, porque seria, na minha opinião, seria péssimo, galera, o Vasco cair de novo pra Série B, porque, assim, o Vasco nesses últimos anos, aí nos últimos 10 anos, o Vasco tem sofrido bastante, o Vasco não tá conseguindo ganhar nada, o Vasco não ganhou mais nada, o Vasco tá parado no tempo, entendeu? Também, vamos ser sinceros, né, administrações também ruins, né, o Vasco nesses últimos anos, administrações muito ruins, teve a volta, né, do falecido lá, do presidente do Vasco lá, né, que também que fez muita besteira, né, então não dá, né, teve péssimas administrações, e assim agora parece, né, pelo menos parece que o Vasco tá entrando num caminho agora diferente, né, a SAF errou sim, a SAF no início do trabalho no Vasco errou, tá tentando consertou no meio da temporada, trouxe alguns jogadores, trouxe outro treinador, porque na minha opinião o grande erro foi trazer um treinador que na minha opinião não está preparado para poder dirigir um time igual o time do Vasco, né? Essa é a minha opinião. Na minha opinião, o Vasco é uma equipe muito muito grande, né? E precisa de pessoas que realmente entendam o Vasco e tenha calibre para isso. E o Ramon Dias, ele tem calibre para isso, mas tem que dar jogadores para ele, né? Porque assim, ele tá fazendo o que dá com esses jogadores do Vasco. Tá fazendo o que dá. Agora vamos ver, o Vasco só precisa dele para poder permanecer na Série A. Se o Bahia não vencer, o Vasco mesmo perdendo, o Vasco continua na Série A do Campeonato Brasileiro. Galera, e deixa nos comentários aí se vocês acham que o Vasco vai permanecer na Série A. Deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações também para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.